investigadores, né, vendo algum caso assim extraordinário, claro que a comunidade ao redor vai se, né, envolver também, vai ficar curiosa, vai querer fazer comentários, certo? Na quarta questão. Ao conversar com Miss Susan, Sherlock Holmes começa a lhe fazer diversas perguntas, sempre demonstrando atenção ao que ela tinha a dizer. O trecho a seguir apresenta uma situação peculiar vivida por Sherlock ao final dessa conversa. Você lê o trecho aqui, nesse quadradinho de lá, onde tem a caixa. Letra A. Diante desse trecho, o que se pode supor a respeito do comportamento da senhorita Cushing, da Miss Cushing? Supõe-se que ela esconde alguma coisa, né? Ela está escondendo alguma informação do Sherlock, tá? E ele percebe isso. Ele percebe que ela está escondendo ou que ela está mentindo em relação ao caso da caixa com as orelhas. Na letra B, e o que se pode concluir acerca da mudança da fisionomia do investigador? Se conclui que ele percebeu que ela está omitindo ou mentindo para ele. Porém, o que ele faz? Ele disfarça para que ela não perceba que ele já desconfiou de algo. Então, ele dá uma disfarçada, né? Ele volta a ficar sério. Primeiro ele estava mais sorridente, mas depois, de repente, ele fica sério. Então, ele tenta disfarçar que ele já sabe alguma coisa sobre o caso. Quinta questão. Como você observou, em um conto de enigma, a figura do detetive é fundamental, visto que é ele quem resolve todo o mistério existente ao redor do crime. Qual foi a justificativa de Mr. Lestrade para convidar Sherlock Holmes para trabalhar nesse caso? O que isso revela em relação ao caso? Bom, o Mr. Lestrade convidou Sherlock porque o Sherlock é o melhor detetive que tem ali dentro do Reino Unido, é o Sherlock Holmes. Então, o Mr. Lestrade convidou Sherlock para participar do caso porque o caso era muito intrigante. Era um caso que era de difícil resolução. Então, por isso que ele chamou Sherlock para trabalhar no caso, tá? Porque Sherlock Holmes é um homem muito esperto, muito inteligente, muito perspicaz. Então, imediatamente ele pensou, vou chamar Sherlock para resolver esse enigma. Na letra B, da página 22. O convite para trabalhar em um caso como o das orelhas enviadas, texto da Miss Susan Cushing. Uma situação do passado de Miss Cushing levantou suspeita quanto à autoria dos últimos eventos. Que acontecimentos foram esses, né? O acontecimento foi o seguinte: algum tempo atrás, ela alugava alguns quartos na casa dela para estudantes de medicina, tá? Então, alguns rapazes que faziam medicina moravam na casa dela. Isso fez com que o detetive suspeitasse sobre alguma coisa que aconteceu lá, o fato ocorrido, tá? Então, os hábitos desses jovens eram meio, né, excêntricos, diferentes. Então, isso levantou uma suspeita. Que características dos supostos suspeitos, no caso esses jovens, né, que estudantes de medicina, estabeleceram em relação a um fato ocorrido? Os estudantes de medicina, eles tinham acesso às salas de dissecação, né, da universidade onde eles estudavam. Então, possivelmente, as orelhas que aparecem dentro da caixa, que é entregue à Miss Susan, pode ter sido trazida por um desses jovens, né, que faziam esse curso de medicina. Então, essas orelhas encontradas na caixa, ele levanta essa suspeita que, no caso, esses jovens poderiam ter colocado essas orelhas dentro da caixa e enviado para Miss Susan, tá? Então, essas características desses suspeitos, eles eram estudantes de medicina, eles tinham acesso aos corpos, né, que estavam dentro da sala de dissecação, eles poderiam pegar algum órgão de lá, tá certo? Na página 21, na terceira questão, diz: Miss Cushing se mostra muito aflita diante da proporção que o caso tomou e revela isso aos investigadores, tá?
Por que ela estava tão aflita com o que estava acontecendo? Aí vai dizer, indique no texto um trecho em que fica evidente essa aflição da senhorita Susan, né? Então, tem um trecho quando ela fala assim, sou uma mulher sossegada e vivo uma vida reclusa. Ou você poderia ter usado outro trecho que diz assim, é novidade para mim ver meu nome nos jornais e ter a polícia na minha casa. Essa questão dela viver reclusa, dela ser uma pessoa reclusa, mostra uma característica psicológica dela, tá? Na letra B, a situação vivida por ela movimentou a comunidade em que vivia? Com certeza, toda a vizinhança parou